Ou seja, pode ser que não seja a última coisa que acontece lá naquele lugar, o incêndio de 1974. Se você quiser uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma, e hoje a gente vai falar do caso do edifício Joelma. Um caso muito emblemático que marcou São Paulo, Brasil, mundo, sendo um dos piores, né, incêndios aí que atingiram estruturas, prédios do mundo. Aconteceu no ano de 1974, mas sem sombra de dúvidas, ainda, né, até hoje. É um caso que muito se fala e assombra muitas pessoas, né? Ainda tem pessoas que passam em frente ao edifício que hoje tem outro nome e sentem uma angústia, um arrepio, uma sensação ruim. Tem gente, né, que alega que vê coisas sobrenaturais e principalmente com relação às 13 almas do edifício Joelma, que foram, né, as vítimas ali que entraram no elevador e não sobreviveram e também não foram identificadas pelo estado em que os corpos se encontravam. Estão enterradas juntas no cemitério até hoje e já há muito tempo existem relatos de que acontecem coisas sobrenaturais também nesse cemitério envolvendo essas 13 almas. E tem gente que pede milagres, que vão lá colocar copo d'água, acender vela, fazer pedidos, enfim. Então, acima de tudo, né, e espiritualmente sendo um caso bem forte e envolvendo muitos mistérios com relação a isso. Ainda até hoje existem espíritos que estão presos lá. Essas 13 almas realmente não conseguiram partir e seguir os seus caminhos. Existe a possibilidade de um dia serem identificadas. Foi um karma coletivo, algo que já estava previsto pela espiritualidade ou poderia ter sido evitado. Os sobreviventes relatam que viram espíritos auxiliando e sentiram a presença, né, como se fossem umas forças espirituais que auxiliavam elas, colocavam elas para fora, amenizavam o calor que elas estavam sentindo naquele momento. Houve interferência espiritual nesse sentido, salvando quem podia ser salvo, ou o máximo de pessoas possíveis que pudessem sobreviver naquele dia. São muitas questões, como eu digo, nem sempre eu consigo responder todas, e eu vou falar aqui sobre esse caso da forma mais respeitosa possível, com o auxílio e assistência da espiritualidade. Vou falar a verdade que vocês me pedem esse caso há muito tempo e eu estava fugindo muito dele, tá? Apesar de saber que é uma curiosidade das pessoas saberem sobre isso, né? Entenderem as coisas a um nível espiritual, também da necessidade de falar sobre certas coisas, mas eu realmente, assim, tentei empurrar o quanto desse para falar sobre esse caso, porque é um caso muito tenso, né, no mínimo, e espiritualmente e energeticamente principalmente. Então eu peço paciência acima de tudo nesse caso. Vocês sabem que eu tento sempre levar aqui as coisas da maneira mais séria, mais leve possível também, mas obviamente tem casos que são mais desafiadores. Então é isso, se você não sabe como funciona o canal, a gente traz casos assim, mostrando o lado espiritual da coisa, né, falando a respeito do caso, principalmente casos misteriosos. Nesse caso, um mistério muito mais espiritual, energético, um mistério mais sobrenatural, né? Mas também falamos sobre casos aqui não solucionados ou que foram solucionados, mas que tem ainda alguma ponta solta, algo que tá ainda sem explicação e tentamos entender através das cartas do baralho cigano. Também leitura para os famosos, previsões, Brasil e mundo. Temos bastante vídeo aqui no canal, então dá uma olhada se de repente não tem um vídeo aí, é um caso que você tem interesse, curiosidade em saber, então vai lá maratonar. Tem um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Lá vocês vão ter acesso a todos os tipos de consultas e valores. Não se esqueça também de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação e qualquer dúvida é só entrar em contato no número que eu deixo aqui na tela. Então é isso, vamos começar o nosso caso de hoje. O caso do edifício Joelma é um dos casos mais trágicos, misteriosos, né, da história do Brasil. E é marcado não só por mistérios, mas também por um outro caso sombrio, até mesmo antes do início da construção desse prédio. Antes do prédio ser construído, em 1948, aconteceu o caso que ficou conhecido como o crime do Poço, onde um moço teria tirado a vida da mãe e das duas irmãs e colocado os corpos dentro de um poço que ficava no terreno da casa. Quando a polícia descobriu, ele tirou
a própria vida. E é claro, né, que ninguém conseguiu entender as motivações, por que que ele teria feito isso, e também foi algo que ficou marcado como um grande mistério. Dizem, né, que o terreno já carregava ali uma energia estranha e negativa. Anos depois, no dia 1º de fevereiro de 1974, o edifício Joelma, que era um edifício comercial, pegou fogo após, ao que foi concluído, né, pelas autoridades e que foi identificado, um curto-circuito em ar-condicionado no 12º andar acontecer. O incêndio acabou se alastrando rapidamente e a construção do prédio, também à época, enfim, não se tinha ainda, apesar, né, de já ter avançado bastante, e parece que o prédio em si não seguia indicações, leis que eram exigidas, né, justamente para evitar esse tipo de coisa. Depois disso, né, muita coisa com relação a isso mudou, mas o prédio não tinha escadas de emergência, né, adequadas para isso tudo, além de muito material inflamável. Então, realmente, assim, tomou grandes proporções e muito rápido. Isso tudo, né, fez com que quase 200 pessoas perdessem a vida. E muitas delas tentando escapar, né, do lugar. A gente estava muito, muito quente, mesmo assim, a um nível que desesperador, né? E muitas pessoas tentando escapar disso no desespero e as escadas lotadas, sabe? Imagina a confusão, todo mundo tentando escapar e não conseguindo. Muitos tentaram escapar pelo telhado ou pulando das janelas. E óbvio que eu não vou detalhar tudo aqui pra vocês, o caso já é pesado o suficiente, eu acredito que a maioria de vocês conheçam, né? Todos os detalhes desse caso de uma forma mais específica, mas tudo isso fez com que não só o prédio, né, o lugar, enfim, o caso, ficasse marcado não só pelo incêndio e por tudo que aconteceu, mas também marcado espiritualmente, além da tragédia física, né? Muitas pessoas, graças a Deus, conseguiram ser salvas, né? Muitas ficaram feridas, mas sobreviveram. Mas com certeza, sim, foi um trauma que ficou para sempre na vida dessas pessoas. Depois de tudo isso, o prédio foi reconstruído, parece que aconteceu ali uma reforma, eles atualizaram e colocaram, né, as coisas a um nível de segurança mais ideal, né, e correto, usando ali as melhores tecnologias para que nada se repetisse com relação a isso. E como eu falei, após tudo isso, as leis com relação a essa questão, com relação à segurança dos prédios, principalmente com relação a incêndios, a prevenção de incêndios, melhorou bastante, né? Muita coisa mudou a partir disso e geralmente é assim que funciona, ainda bem, né? Pelo menos serve de alguma coisa, principalmente para que não se repita. Então o prédio foi rebatizado como Praça da Bandeira, mas mesmo assim ficou marcado e muitas pessoas relatam que continuavam depois disso, vendo espíritos, ouvindo gritos de socorro e vozes e vultos, enfim. As sensações estranhas permanecem. E como eu falei, 13 pessoas tentaram fugir, né? As pessoas tentavam se jogar para escapar, achando que era a única chance de sobreviver. Muitos tentaram, né, na escada, mas, gente, assim, um caos, né? E parece que algumas pessoas tentaram escapar pelo elevador. Parece que algumas conseguiram, né? Antes de parar, porque como o problema foi na fiação, não demorou muito para que tudo ficasse comprometido e a luz acabasse. Então as pessoas, né, hoje em dia se sabe que não é aconselhável usar o elevador em caso de incêndio, mas antigamente eu acredito que não tinha muita informação e também, se a gente for parar pra pensar no desespero, a pessoa só quer sair dali, né? Dificilmente eu acredito que vá pensar sobre muita coisa a respeito disso. Mas parece que até algumas pessoas conseguiram fugir, mas 13 pessoas que tentavam sair do prédio pelo elevador teriam perdido a vida lá dentro quando parou de funcionar e acabaram perdendo a vida carbonizadas. E o calor era tão grande que ficou quase impossível uma identificação acontecer. Essas 13 pessoas foram enterradas no cemitério São Pedro, se eu não me engano, e são conhecidos, né, como as 13 almas do edifício Joelma. Um dos primeiros relatos sobre isso foi justamente no cemitério, quando a pessoa que trabalhava lá, um vigia noturno, um coveiro, não sei exatamente, mas uma pessoa, um moço que trabalhava lá, relatou ouvir gritos, né, pedidos de socorro, um desespero e tudo mais. E ele resolveu pegar um balde d'água e jogar por cima dos túmulos, foi quando parou. E, enfim, eles sabiam que vinha de lá, desses túmulos e dessas vítimas do edifício Joelma, e isso acabou
se tornando um hábito. Quando se ouvia, né, gritos de desespero, ia lá e jogava água, né, sobre os túmulos ou colocava ali um copinho d'água. Parecia que isso acalmava os espíritos. Nisso, muitas pessoas presenciando isso, toda uma crença popular se criou a respeito disso e muitas pessoas vão lá e colocam água e fazem seus pedidos e acendem velas. Muitas pessoas relatam que tiveram seus pedidos atendidos e milagres e tudo mais acontecendo por intermédio dessas 13 almas. Eu não sei se existe a possibilidade hoje em dia, através de algum tipo de exame, eu realmente não sei como que ficou o estado, se sobrou algum material genético, se teria aí a possibilidade de, mesmo passando tanto tempo, uma identificação acontecer, enfim, mas vocês pediram para ver também a respeito disso, e principalmente a respeito de se realmente essas almas, esses espíritos, né, ainda continuam lá, não conseguiram partir, por quê? E não só com relação às 13 almas, mas também com relação ao edifício em si, que existe até hoje, mesmo com outro nome. Se lá ainda existe algum tipo de manifestação espiritual, além disso, houve alguma influência espiritual de uma forma negativa para que o incêndio acontecesse, realmente aconteceu por questões estruturais, assim como foi definido, realmente foi o curto ali no ar-condicionado. Vamos saber o que as cartas têm para dizer sobre toda essa situação, né? Vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade diz a respeito disso, de toda essa questão envolvendo o incêndio do edifício Joelma. O que as cartas revelam sobre essa situação. Respirar fundo aqui 1000 vezes. Ai, Deus. Alguém já tinha sido avisado dos riscos, pelo visto, tá? Não sei como funcionava, se tinha um dono em específico, quem gerenciava, quem comandava o que quer que seja, mas assim, possivelmente alguém já tinha sido avisado dos riscos, tá? Eu não sei se alguém já tinha sido avisado a respeito da fiação e tudo mais, que tinha que resolver, que tinha que fazer alguma coisa assim. Negligência houve, tá? Não tem nem o que falar. Não é uma coisa tipo, acidentes acontecem e, né, não tinha como prever. Ai, não. Foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa. Ou que tava tudo certinho e aí. Não foi, não. Tá bom? Alguém já tinha sido avisado sobre os riscos. Alguém sabia que tinha já algum problema pré-existente, tá? Não tem nem o que falar. Para início de conversa, é isso. E aí, né? O filme se repete, porque se eu não me engano a gente viu a mesma coisa. No caso da Boate Kiss, lembra que a gente fez? Pois é. Complicado, tudo a mesma coisa sempre. Vamos dar um jeitinho aqui, porque afinal de contas custa muito dinheiro, né, a gente fazer o que precisa ser feito, o que manda lei, né, porque não sou eu que vou estar lá trabalhando todo dia. Ai, gente, desculpa, mas tem coisa que não é minha vida que tá em risco, né. E assim, influência espiritual também teve, de forma negativa. É como se fosse o que eu sempre falo pra vocês. As benditas peças do quebra-cabeça que se juntam pra formar a tragédia, porque não é uma coisa só ou outra, é tudo junto, sabe? Tudo junto, que acontece ao mesmo tempo, que acabam colaborando para que alguma coisa nesse sentido aconteça. Então a gente já viu aqui que poderia ter sido evitado de forma técnica, né? Alguém já tinha sido avisado de um risco e que precisava fazer alguma coisa com relação ao potencial de um curto, não tem nem o que falar para início de conversa. Outra coisa, sim, com relação à questão
de influência negativa espiritual. Tinha sim, tá? E, gente, também são muitas camadas. Nossa, mãe do céu. Vamos por partes aqui, né? Ao mesmo tempo que eu vejo isso de um potencial que já existia, de alguém já estar ciente de um risco que existia, de um problema na fiação e que era perigoso. Eu vejo um perigo que já tinha consciência disso, né? Não era algo que estava em oculto, alguém já tinha avisado. De repente, algum profissional que foi fazer alguma avaliação ou que foi resolver alguma coisa, foi falou assim, olha, isso aqui tá perigoso, hein? Ó, isso aqui precisa ser resolvido porque tem risco. Eu não sei se depois foi descoberto alguma coisa nesse sentido, porque se alguém já tinha avisado antes, teria uma grande chance, né, de depois disso tudo acontecer, alguém chegar e falar assim, ó, essa pessoa já estava ciente já, porque eu já tinha avisado, já tinha falado sobre isso, então pode ser que sim, né? Daí, tem essa influência espiritual negativa, sim, mas energeticamente falando, tem lugares, sim, que tem uma impressão, né, já presa naquele lugar. Por isso que tem muitos lugares que, assim, você se muda, você não tem paz, né? Você se muda para aquela casa, você não tem paz, tudo começa a desandar, tudo começa a dar errado, você não consegue dormir bem, você tem pesadelos e tudo mais. E muitas vezes pode ser resolvido com uma limpeza energética, uma limpeza espiritual, mas muitas vezes não importa, você pode levar o Papa para exorcizar o lugar, que não tem jeito, aquele lugar ali é tão pesado que dificilmente as coisas vão se resolver, né? Porque eu vejo, sim, uma influência espiritual acontecendo, mas apesar de eu realmente, assim, ver e poder dizer para vocês que poderia ter sido evitado no sentido de se tivessem, né, tomado os devidos cuidados e tudo mais, mas era algo já previsto pela espiritualidade. Eu vejo um karma coletivo muito forte. Então, assim, tudo colaborando para que realmente acontecesse. Eu vejo realmente a questão sendo muito kármica, tá? Não tem nem o que falar. Então, eu acho que dificilmente as pessoas que padeceram ali por conta dessa situação sobreviveriam, né? Então, de repente, se não fosse dessa forma, seria de outra. Minha Nossa Senhora. E digo mais, hein? E outra. Que eu vou deixar pra falar, né, mais pro final pra vocês. Mas assim, ainda vem coisa aí pela frente com relação a isso, tá? Vamos falar disso aqui depois. Mas vamos lá com relação que tem muita coisa ainda pra falar. Gente, vocês se lembram que eu falei... Ai, agora eu não sei se eu vou lembrar o nome do caso. Eu acho que foi o Castelinho, né? Castelinho da Ruapa. Eu acho que é isso. Se lembra que eu falei que possivelmente as vítimas... Porque teve uma história de um incêndio que aconteceu depois no lugar. Depois que o crime aconteceu. Eu falei assim, cara, eu vejo uma mulher. Se eu não me engano, era uma mulher. Agora eu não lembro se foi a mãe, se foi a irmã. Acho que foi a mãe. Tem grande chance dela ter colocado fogo no lugar. E assim, se vocês me perguntassem se eu acho que o crime que aconteceu antes de lá pode ter influenciado negativamente, espiritualmente o lugar, sim.
Eu acredito que sim, que pode ter atraído com isso muito mais do que provavelmente as vítimas nessa situação. Ou seja, a mãe, que esse filho teria tirado a vida da mãe, 2 irmãs, não foi isso? Pode ser que isso, ou até mesmo que ele tenha sido influenciado já por coisas de origem espiritual. A gente não consegue entender o que veio antes ou depois nessa história, né? Se ele foi influenciado por questões espirituais, se o que ele fez ou se o que ele fez desencadeou forças espirituais, atraiu forças espirituais negativas para lá. Mas que tem, tem. E vocês sabem que quem acompanha o canal há muito tempo, quando eu falo sobre casos que tem influência espiritual, que tem grande chance de ter influência espiritual negativa, o que eu trouxe de caso aqui, que tem, porque fez porque estava possuído, porque pacto, porque feitiço, desencarnou por conta de... Vocês sabem que eu sou, assim, muito clara com relação a isso. Eu só falo quando eu realmente vejo. Muitos desses casos que eu venho e falo assim, olha, não tem nada disso não. Mas aqui eu vejo sim. Não tem nem o que falar, tá? Então, eu diria assim que existiu para isso tudo acontecer. Eu só não sei se, com relação a isso que eu falei, se o caso do poço, antes do incêndio, aconteceu por influência já espiritual que já tinha no lugar, o que eu acredito que sim tem grande probabilidade de ser. O caso aconteceu por isso, ou se o caso acabou desencadeando e atraindo forças negativas e espirituais para lá. De toda forma, antes do caso do Joelma, já havia algo, sim, naquele lugar. Se é que as pessoas antes disso, as pessoas que trabalhavam lá, enfim, aí, de repente, só quem sobreviveu que poderia ter dito, contar, né? Já não sentia coisas boas lá. Então, tem grande chance de que sim. Então, já era algo que... Lembram que eu falei a respeito do quebra-cabeça? São diversas questões. Não é uma questão só que acaba desencadeando, né? Como se tudo colaborasse. E geralmente em questões kármicas acontecem justamente dessa forma, tá? Quando tem que acontecer, quem assistiu aí já o filme Premonição, é bem isso. Quando tem que acontecer, quando é algo kármico, tudo ao redor da pessoa colabora para aquilo, né? Mesmo coisas que, enfim, não necessariamente eram para acontecer, acabam acontecendo. Então, com relação ao caso anterior, eu dizia que sim, que teve grande influência. Apesar de, assim, eu digo que muito dificilmente as coisas aconteceram da forma que as pessoas acreditam que aconteceu. Eu vejo que alguma coisa pode estar, assim, ainda um pouco... Não é bem, sabe, como as pessoas colocam, né? Então pode ser que alguma coisa assim não seja bem isso, ou não seja verdade, ou, sabe? Tem aí coisas em oculto. Eu acho que justamente pela dificuldade de compreensão, até mesmo de ser esclarecido. Até mesmo assim, era exatamente no terreno onde o Joelma foi construído mesmo, assim? Tipo, demoliram essa casa em que aconteceu esse crime e fizeram o prédio do Joelma, ou foi, de repente, mesmo que na mesma quadra, no terreno do lado, coisa assim, mas de toda forma independente, teve influência. Eu vejo muito cenário de... Tudo bem, foi um curto, mas pode ter sido por conta da ação de alguém, tá? Uma ação específica que desencadeou e não necessariamente, especificamente sozinho, sabe? Sei lá. Já tava ligado há muito tempo e aí ninguém fez nada, ninguém mexeu em nada e o negócio começou sozinho. Não vejo uma ação humana, direta ou indireta, pra isso acontecer, tá? Realmente, assim, fogo começar, vejo acontecendo do nada. Não vejo acontecendo do nada. E, obviamente, com isso eu não quero acusar ninguém, nem culpar ninguém, enfim. Mas pra gente entender como tudo começou, né? Como as coisas aconteceram. Com relação às 13 almas, realmente, assim, todos que perderam a vida foram por circunstâncias bem sofridas, né? Mas, sim, esse grupo, né, mostra de uma forma específica e diferente, né, dos outros. Talvez por uma identificação não ter acontecido também. Isso envolve muitas coisas, envolve o sofrimento da família, envolve a busca por uma resolução, né? É como se ficasse uma pendência, como se ficasse... E querendo ou não, também, de certa forma, é um processo kármico, né? Que aqueles espíritos, querendo ou não, passaram com relação a perderem a vida, não só de uma forma muito sofrida, como até mesmo sem identificação. A gente falou sobre isso
Se eu não me engano, no caso da Clarinha, né, que é aquele caso daquela moça que ficou em coma há muito tempo, há muitos anos, e até hoje não se sabe a verdadeira identidade dela, apesar de ter grande chance, sim, de se esclarecer. Mas isso é um peso a mais para o espírito, né? Isso acontecendo em grupo, ainda mais intensificado. Então, sim, eu vejo esses espíritos tendo dificuldade, tá, para seguir em frente. E a questão do sofrimento, gente, é muito relevante em toda essa situação, tá? Por isso que o esclarecimento espiritual, ele é muito importante pra gente. A conexão com a espiritualidade, o desenvolvimento, o autoconhecimento, a prece, o orar e vigiar, né? Você ter a sua fé, você entender, você estudar a vida após o desencarne, né? Entendendo e sabendo que a vida continua. Você tendo fé e confiança e sabendo como as coisas acontecem. Sabendo como é, mais ou menos, obviamente que a gente nunca vai ter a certeza absoluta do que vai acontecer com a gente, mas a fé, a crença de você saber que você vai desencarnar e que a vida continua depois disso, que a alma, que o espírito é eterno, comunhão com a espiritualidade, você saber que você nunca tá só, que você tem os seus protetores. Inclusive, muito importante pontuar a força-tarefa espiritual que foi nesse dia, né? Tanto que muitas pessoas relatam que tinham uma força descomunal, que não sentiam tanto calor, né? O corpo parecia que tinha uma proteção ali em volta da pessoa. Ela não sentia tanto calor quanto ela deveria sentir naquela situação ou quanto ela poderia sentir. É como se fosse mesmo uma força, uma proteção da espiritualidade para que ela ficasse bem viva até o socorro chegar. Então, eu acredito sim que não só era algo que era previsto pela espiritualidade, quanto, já sabendo o que ia acontecer, as forças espirituais já se posicionaram e já se prepararam para esse resgate. Esses resgates, né? Então, ao nível espiritual, tudo foi muito intenso, gente. E quem não era a hora de perder a vida lá daquela forma, que tinha que passar por aquele sofrimento, sim, por aquela situação, mas não necessariamente desencarnar, a espiritualidade auxiliou e tentou, sim, salvar o máximo de pessoas possíveis dentro desse processo. E houve, sim, um resgate em massa, né? Não só com relação a esses sobreviventes, tentando amenizar a dor e o sofrimento dessas pessoas que sobreviveram e tentando fazer com que elas ficassem bem até o socorro chegar, quanto até mesmo com relação a encaminhar esses espíritos desencarnados. Então teve sim todo um apoio, né, espiritual para isso, até mesmo auxiliando no resgate, até mesmo os profissionais, porque ninguém tinha se deparado até hoje com uma situação desse tipo. Você imagina para os bombeiros chegarem tendo que lidar com aquela situação que nem em sonho eles passaram uma vez na vida deles, na profissão deles, eles imaginavam que ia passar por aquela situação. Então, realmente, assim, houve uma influência, uma força-tarefa espiritual positiva naquele momento, naquela situação. Então, isso também é algo que é muito importante ressaltar. A importância justamente da gente estar conectada com a espiritualidade, da fé, do entendimento, da gente buscar estudar sobre espiritualidade, sobre o plano espiritual, sobre o nosso espírito, sobre a nossa vida aqui, o porquê, e como e onde, para onde a gente vai, e todos os processos, ajuda a gente a entender. E, consequentemente, obviamente, as pessoas que conseguiram seguir em frente são pessoas mais esclarecidas. Quem não, gente, tudo o que define é aqui, tá? Como a gente enxerga as coisas, como que a gente lida com as coisas. Sempre o nosso sentimento e o nosso pensamento vai fazer com que a gente seja encaminhada e levada tanto para algo mais positivo quanto o sofrimento pode nos prender aqui, sim. E existe uma coisa, um fenômeno muito interessante que acontece que é, às vezes a pessoa ela tá num estado de sofrimento tão grande, tão profundo que ela não consegue enxergar a espiritualidade positiva e a luz ao redor dela, que tá indo lá auxiliar e levá-la, né, e encaminhá-la. Então a pessoa acaba assim entrando mesmo numa situação em que ela fica muito inserido, né, naquele processo de sofrimento, de desespero, vivendo aquele ciclo, né, o tempo todo, e com isso mais entidades negativas se aproximam e se alimentam daquilo e vira realmente assim um ciclo sem fim. Até a pessoa conseguir
se desligar, buscar forças ou através de alguma intervenção da espiritualidade. Por isso também é muito importante a reza que a gente faz, a prece que a gente faz na intenção do desencarnado. E o conhecimento e a fé nesses momentos auxiliam sim, bastante. Então a chance de alguém ficar preso nesse tipo de situação e nesse sofrimento, não conseguir seguir em frente, é muito maior. Caso a pessoa não acredite em nada, caso ela não tenha fé e caso ela não queira nem não consiga enxergar a espiritualidade amiga ao redor dela tentando levar ela, porque ninguém pode obrigar, tá, gente? A gente precisa ir por livre e espontânea vontade, a gente tem livre-arbítrio, tanto quando a gente tá vivo aqui, quanto quando a gente desencarna. Então a gente precisa escolher ir, e vai depender muito de como vai estar a nossa vibração. Então eu acredito que sim, tá? Algumas pessoas ficaram sim, ficaram presas sim, tiveram muita dificuldade pra seguir em frente, e possivelmente ficaram sim, com relação a essas 13 almas de uma forma mais específica, tá? Eu vejo, sim, esses espíritos ficando presos ali. Teve um período, uma fase mais delicada que parece que alguma manifestação pode ter acontecido, sim. E muito possivelmente, assim, eles estavam ali naquele cemitério e ficaram próximas ao corpo por uma questão de buscar uma resolução ou entender, perdidas, né? Sim, tem grande chance. Mas eu vejo eles sendo auxiliados, eles sendo ajudados. Ser de uma forma física, alguém que foi lá e de certa forma conseguiu libertá-los a um nível espiritual, ou até mesmo esse moço que trabalhava lá e que auxiliou, sim. Ainda pode existir uma conexão muito forte, sim, desses espíritos com esse lugar, até porque, gente, energeticamente acaba se criando toda uma egrégora ao redor disso. Com isso, existe uma grande chance de, tudo bem, esses espíritos podem estar bem agora, mas com todo um culto que começou a ser feito através deles, algum tipo de força espiritual pode estar, sim, trabalhando através disso. Ou seja, pode ser que essas pessoas que fazem pedidos, que acendem vela, que colocam água, que buscam milagres e tudo mais, pode ser que essas pessoas sejam atendidas exatamente por esses 13 espíritos, por essas 13 almas? Não necessariamente, mas ao redor deles e por conta deles, toda uma egrégora de trabalho para o bem pode ter sim se desenvolvido. Porque a única coisa que eu vejo agora é um trabalho espiritual sendo feito. Então, a não ser que eles tenham recebido algum tipo de convite, né? Não, tudo bem, agora para vocês melhorarem, para vocês evoluírem, que tal a gente aproveitar essa situação e começar a trabalhar para auxiliar as pessoas e aí, de certa forma, também ajudar no desenvolvimento, né, e evolução espiritual de vocês, atendendo essas pessoas em sofrimento que vêm aqui buscar auxílio. Então, das duas, uma, ou eles já seguiram, eu não vejo de toda forma eles presos, mas eles estão conectados energeticamente. Então, não vejo eles em sofrimento e presos lá. Muito pelo contrário, eu vejo muito até mesmo positivo. Mas eu vejo, de certa forma, algum tipo de trabalho espiritual acontecendo. Através deles, de certa forma. Não necessariamente eles, mas algum tipo de trabalho espiritual está sendo feito justamente por conta de toda uma egrégora que foi criada por conta deles. Conseguiram entender? Uma coisa eu digo para vocês. Se houver vontade e uma busca, uma movimentação começar a ser feita para tentar identificar essas vítimas, pode ser que consigam sim. Possibilidade tem, tá? Possibilidade tem. Não vejo que é impossível descobrir a identidade dessas vítimas. Tem nem o que falar. Então, se em algum momento alguém resolver trabalhar com relação a isso, para descobrir a identidade, fazer a identificação dessas vítimas, grande chance. Possível é. A questão é se vão tentar. Então, só isso. Se em algum momento trabalharem para identificação dessas vítimas, isso pode sim acontecer. Então, tem grande chance dessas vítimas terem a possibilidade de serem identificadas. Com relação ao edifício em si, se existe ainda algum espírito de alguma vítima que pode estar lá ainda preso ou que ainda não conseguiu seguir em frente, tem. Eu vejo que tem grande chance de ter, tá? E de repente até mesmo assim, em bom número. Não necessariamente no sentido de estarem presas lá. Não necessariamente no sentido de não poderem sair. Ou não, sabe, tipo,
Porque as pessoas, muitas vezes, elas colocam a situação de uma forma que, estão presas energeticamente lá e nunca vão ser livres. E, sabe, a espiritualidade tá prendendo aquela pessoa lá e não é bem assim. Esses espíritos são e estão livres. E podem seguir em frente no momento que desejarem. E aos poucos, com o passar dos anos, eu acho que isso aconteceu. Alguns espíritos foram resgatados, alguns espíritos conseguiram encontrar a luz e seguir em frente, outros nem tanto, principalmente pelo nível de sofrimento com relação a tudo que aconteceu. Então deixa uma marca energética, né, como eu falei, que acaba atraindo não só esses espíritos para lá, quanto até mesmo outros. Então, se existe influência espiritual ainda naquele edifício, existe, não tem nem o que falar. Se alguém disser que assim, não, esse edifício está completamente livre de qualquer influência espiritual, não vejo não, tá? Muito pelo contrário, tem grande chance de ainda ter, assim, grandes manifestações lá, ou pelo menos espíritos que ainda não conseguiram se encontrar. Então, vira e mexe, pode ser que espíritos até mesmo que tenham ligação, por mais que não fiquem necessariamente lá o tempo todo 24 horas, que são atraídos pra lá, sim, justamente por conta do sofrimento, né, que passaram naquele lugar. Até mesmo pessoas que já encarnaram, mas aí eu acho que é muita coisa pra cabeça de vocês. Ou seja, pessoas que foram vítimas daquele lugar, que já reencarnaram, sim, pode ter algumas, que provavelmente em seus pesadelos acabam revivendo essa situação e voltando lá. Algo assim realmente surreal. Não tem como falar que esse lugar tá livre energeticamente, espiritualmente, limpo, e que nada, não, sabe, tipo, todo mundo foi salvo, encaminhado e o resgate tá disponível para todo mundo. Só basta realmente a pessoa querer, né? E a pessoa está em um nível positivo para conseguir seguir em frente. Por isso, como eu falei, a necessidade da gente se conectar com a espiritualidade, de ter conhecimento a respeito disso. Porque o consolo, o auxílio, o resgate tá lá para todo mundo. E muitas vezes os mentores desses espíritos ficam lá, tempos e tempos. O mentor fica ali há muito, muito, muito tempo, até a pessoa, até o espírito da pessoa criar a consciência, entender, conseguir enxergá-lo para conseguir seguir em frente. Uma coisa também que vocês podem ter certeza é que essas pessoas não são abandonadas pela espiritualidade, não são abandonadas pelos seus protetores, anjos da guarda, por Deus, pela providência, seja lá o que for que vocês acreditarem. Muito pelo contrário. A espiritualidade está ali o tempo inteiro, só esperando essa pessoa virar essa chave e conseguir se desligar 100% do sofrimento que passou. E também por isso, ou principalmente por isso, eu vejo que alguma coisa ainda pode acontecer lá, tá? Gente, realmente esse lugar não é bom energeticamente, espiritualmente, assim. Eu realmente torceria pra ser interditado e, sabe, ninguém mais pisar naquele lugar. Mas assim, ou lá, ao redor, bem próximo, de forma direta ou indireta, alguma coisa ainda pode acontecer, tá? Eu vejo muito algo envolvendo uma mulher. Pode se tornar notícia no prédio, né, no edifício, que aconteceu o caso Joelma. Alguma coisa ainda pode acontecer lá com relação a isso. Algum crime, algum caso, alguém perdendo a vida, alguém se acidentando, mas ainda pode acontecer algo daqui pra frente, né, no caso de futuro, envolvendo o Joelma, ou seja, pode ser que não seja a última coisa que acontece lá naquele lugar, o incêndio de 1974. Vamos rezar para que não, né, mas realmente as cartas mostram isso e tem grande chance, sim, disso acontecer. Minha Nossa Senhora. Enfim, é isso, né? O vídeo acabou ficando até bem longo, mas eu precisava, né, passar para vocês tudo isso, né, tirar todas as dúvidas possíveis com relação a toda essa situação. Me dizer se vocês conheciam, né, se vocês acompanharam, vocês pensam sobre tudo isso. Não se esqueça também de deixar a sugestão para o próximo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.